começou nessa terça-feira a data mais importante do período pré-eleitoral norte-americano, né, que é a chamada Super Terça, que é o momento em que vários estados vão definir aí os seus pré-candidatos à presidência da República dos Estados Unidos. Neste ano, 15 estados votarão na Super Terça pelo Partido Republicano e serão 16 locais aqui pelos democratas, né, incluindo o território da Samoa Americana. Os primeiros resultados devem ser conhecidos entre as 8 da noite e as 23 horas desta terça-feira. Apesar de ser chamada de Super Terça, a tendência é que as pré-eleições de hoje, elas confirmem um cenário que nós falávamos aqui há muito tempo, né? Basicamente, o Donald Trump deve ser ratificado como candidato do Partido Republicano à presidência da República e o Joe Biden ao candidato do Partido Democrata. Mas, vamos lá. Bola no chão. Alexandre Borges, vem para cá, meu amigo. Por favor. Sempre nosso homem multifacetado. Ô, Ale, antes da gente entrar no comentário... Antes da gente entrar em qualquer coisa, eu preciso fazer um protesto, que eu fui vítima de fake news. Eu não tenho nenhum problema com o sucesso de Rodrigo Oliveira, pelo contrário, eu sou fã número 1 de carteirinha do Rodrigo Oliveira. O sujeito é um professor, um mestre, sabe tudo, acabou de dar uma aula, como ele sempre dá. Então, toda vez que você elogiar Rodrigo Oliveira, contará com o meu aplauso. Tá certo. Eu vou ser sempre muito gentil. Sempre muito gentil. Ô, Ale, vamos aproveitar que a nossa audiência está, inclusive, maravilhosa hoje. Vamos explicar que diabos é uma Super Terça. Deixa eu parafrasear aquele filme Forrest Gump, né? Lembra daquela uma das primeiras cenas? Explica pra gente como se eu tivesse 5 anos de idade. O que é isso é do Filadélfia, na verdade. Filadélfia, perdão. Esse é do Filadélfia. Eu confundi com o Tom Hanks. Mas, enfim, não. É verdade. Me explica o que é uma Super Terça, como se eu tivesse 5 anos de idade. Boa tarde para você, querido. Boa tarde a todos. Vamos lá. Tem gente que tem dificuldade de entender como é que funcionam os Estados Unidos da América, que são estados em muitas coisas independentes, né? O que faz a democracia americana ser essa coisa fascinante que ela é, e ter um sistema que, ano após ano, por mais de 200 anos, se prova um sistema muito avançado, eficiente, e que construiu o país mais livre, próspero e bem-sucedido da história da humanidade. Bom, o que acontece na Super Terça? Ela é a consequência da regra eleitoral das chamadas primárias. O que é isso? Você tem 2 grandes partidos, desde a Guerra Civil, desde lá dos 1860, quando nasceu o Partido Republicano, que era o partido do Abraham Lincoln, o partido que nasceu basicamente pela campanha da abolição da escravatura, né? Então tem gente, republicano é racista, isso é uma bobagem. O Partido Republicano foi criado para abolir a escravidão, contra o Partido Democrata, que era o partido dos escravocratas. A Guerra Civil Americana, que dizem erroneamente que era a Guerra do Sul contra o Norte, apesar de, claro, ter muito mais gente brigando no Sul versus muito mais gente brigando no Norte, mas com exceções aqui e ali, mas basicamente era uma briga entre republicanos e democratas, o republicano sendo esse partido que tinha acabado de nascer para reunir de todos os políticos americanos da época os que estavam engajados na causa abolicionista. Bom, então, os estados americanos eles têm muita independência entre eles nos seus processos eleitorais. As primárias, elas são o quê? Cada estado faz, dentro dos seus eleitores registrados, você se registra voluntariamente, porque o voto lá não é obrigatório, você se registra como um eleitor republicano, democrata, independente, e aí você é convocado para ajudar o partido a escolher o seu candidato. Em todos os níveis de governo, governador, enfim, basicamente da campanha presidencial. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem uma cópia mal feita disso, que são as convenções partidárias, né? Como é que um partido escolhe os seus candidatos? Por convenções partidárias. Mas quem vai lá é aquele militante de carteirinha, aquela coisa daquelas claques. Quem já foi uma convenção partidária é um espetáculo meio,
entre cafona e falso e tal, porque aquelas claques, e aí João da Silva, aí aquele bando de pessoal uniformizado, João da Silva, e todo mundo pago ali com sanduíche de mortadela, enfim. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos você tem um processo onde o candidato realmente disputa a eleição, a vaga para disputar a grande eleição com concorrentes do próprio partido. Então é uma coisa muito interessante, porque você vai pegar, por exemplo, na primária republicana, apenas eleitores registrados como republicanos, então, em tese, que têm uma afinidade político-ideológica com a linha do partido, e aí você vai ter ali o leque. Por exemplo, lá no começo, você tinha o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, mas uma estrela muito importante, primeira grandeza do Partido Republicano. Você tem ainda a Nikki Haley, provavelmente hoje no seu último respiro, né, porque perdendo como deve perder, de uma maneira cachapante hoje, não tem mais como seguir, né, essa campanha, e a partir de amanhã nós devemos ter, então, o Donald Trump contra o Joe Biden, que esse não tem nem dúvida. Né? Você tem ali, pro forma, o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, alguns que são esses mais ultra-radicais de esquerda e tal, lá do Partido Democrata, mas não é uma concorrência real. Né? Ninguém tem dúvida que o candidato do Partido Democrata é o Joe Biden, apesar, esse é um ponto importante, que você tem quase metade dos eleitores democratas, mais de 40%, em pesquisa, dizendo que preferiam que o Partido Republicano, o Partido Democrata, desse outra opção. Eles acham que o Joe Biden está muito velho. O Joe Biden é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, ele tem atualmente 81 anos, ele faz 82 esse ano, né? Ele nasceu em 1942 e ele faz 82 esse ano, então ele concorre para mais 4 para dirigir o país dos seus 82 aos seus 86, que seria uma coisa absolutamente inédita. Né? E contra o Donald Trump, que deve ser oficializado entre hoje e amanhã, que também não é nenhum garoto. Quando ele foi eleito presidente, ele também era o recordista como mais velho, ele assumiu com 70 anos, antes dele era o Ronald Reagan, que tinha 69,5. Então, o Trump, se não me engano, é de julho, a gente até viu isso outro dia, né? Se não me engano, o Reagan, se não me falha a memória, 6 de fevereiro, então ele era 6 meses mais novo, e assumiu com 69 anos e meio. Então, o Trump bateu o recorde do Reagan, o Biden bateu o recorde do Trump, e agora, qualquer um dos dois que vença vai ser recordista de novo. Né? Vai poder, de novo, quebrar o recorde do presidente mais velho. Então, nós temos em disputa na eleição de novembro, sem sombra de dúvidas, 2 octogenários. Né? Você vai ter Trump com 79 e você vai ter o Biden com 82. Então, os dois muito próximos ali, eles têm 4 anos de idade de diferença, mas muito próximos ali dos 80. Então, é até um dado interessante que poderia dar uma discussão paralela toda sobre por que isso está acontecendo. Né? Mas, enfim, o que nós temos de interessante e a chamada superterça, o que é? Como cada estado faz a sua própria eleição primária para ajudar o partido, seja democrata ou republicano, a escolher o seu candidato, cada um pode fazer no dia que quiser. Então você tem vários estados com dias diferentes tendo eleição. Só que vários estados, inclusive os 2 mais populosos do país, Califórnia e Texas, que somados dão 20% da população americana, então um em cada 5 americanos ou mora na Califórnia ou mora no Texas. Né? São os 2 grandes estados em termos de população. Eles estão votando hoje na superterça, como vários outros. Então, houve esse consenso entre 15 e 16 estados, dependendo do partido, para otimizar e para não ficar, né, bagunçando o calendário do país, vamos votar todo mundo no mesmo dia, e aí você tem essa adesão grande de boa parte dos eleitores americanos votando, então, hoje, na chamada superterça. Então, por causa disso que terça é o dia clássico de eleição para eles. Né? A própria eleição presidencial costuma ser em terça-feira também. Bom, então, em resumo é isso, Wilson. Hoje nós temos
grande parte dos eleitores americanos indo às urnas, os registrados como republicanos votando e escolhendo ou Nikki Haley ou Donald Trump, e você tem os democratas indo escolher entre Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, mas, pro forma, estão indo lá para carimbar o Joe Biden. Ô, Matheus, coloca na tela, para a gente ler uma arte, o que eu sei que você conseguiu aí, eu acho que é a arte do Washington Post, acho que é isso, só para a gente ter uma ideia. Tá aí, o mapinha dos Estados Unidos, né, com os respectivos, onde vão ocorrer essas eleições nesta terça-feira. Ô, Ale, dá para a gente, pelo mapinha, dá para a gente ter uma ideia, citar alguns estados, só para a gente fazer um cenário geral, querido? Tem uma coisa curiosa que o eleitor brasileiro, não sei se já se atentou, mas o Partido Republicano é o partido que representa o conservadorismo, a direita nos Estados Unidos, e a cor do partido é vermelha. Oi? Deixa o mapinha, Matheus, que acho que é importante para o Ale também se guiar. Pronto, aí. É uma curiosidade que o Partido Republicano, que é o partido que representa o conservadorismo, a direita nos Estados Unidos, é o partido vermelho, a cor oficial do partido é vermelho. Né? E vermelho que, no resto do mundo, normalmente é associado à esquerda, é associado era a bandeira da União Soviética, é a bandeira do PT, é uma cor muito, né? Os vermelhos normalmente são a esquerda, mas nos Estados Unidos tem essa característica, que quem são os vermelhos são os republicanos, enquanto os democratas são azuis. Né? Então você vai ver muito em análises da política americana falando de estados vermelhos, são estados que votam nos republicanos, estados azuis, estados que costumam votar no partido democrata. Então, o que a gente vê ali na tela, basicamente, é esse mapa de estados onde você tem votações e você tem aí pintados, por exemplo, como eu estava falando antes, ali o Texas lá embaixo, a Califórnia ali, que são esses dois pesos pesados da eleição, que juntos, esses dois estados, representam 20% de todos os eleitores americanos.